Boa noite. Estamos começando mais um programa Odontologia para Todos e hoje recebemos o cirurgião dentista Laudimar Alves de Oliveira, especialista em endodontia, em cirurgia, traumatologia bucomaxilofacial, mestre e doutor em ciências da saúde pela UNB, professor associado do Departamento de Odontologia da UNB e diretor da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. Laudimar, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado, professor Ricardo. Eu que agradeço o convite, né? Sabe que sempre é um prazer a gente bater um bom papo, então estou à disposição que a gente puder colaborar. Quem é o Laudimar? Bom, eu cheguei em Brasília há uns 30 anos, ou um pouco mais, e tive toda a minha formação, sou do Rio Grande do Sul. Aí de lá meu pai veio transferido para Brasília, a gente veio acompanhando, e aí fiz toda a minha formação, tanto que eu nem tenho sotaque gaúcho, nem tenho, mas a minha formação toda é de Brasília, e você acaba se acostumando, né, se ambientando. E na questão aí aqui eu casei, tenho 2 filhas, né, e fiz minha vida aqui, toda a minha formação, tive a oportunidade de estudar na Universidade de Brasília, ainda na época não tinha só, quando eu entrei na UNB, tinha só a UNB e a FOPLAC, que eu acho que hoje até o nome é Faciplac, tem um Uniceplac. nome, Uniceplac, é. E aí eu fiz a graduação, sou da 8ª turma da UNB, numa época em que a Brasília ainda era uma cidade bem, estou falando de início da década de 80, né, uma cidade que ainda estava bem no início da sua estrutura. Hoje nós temos uma expansão fabulosa, né? Virou uma cidade, uma megalópole, aí, uma cidade que tem uma força extremamente grande no país. E estamos aí, né? Como que você vê a abertura de cursos de odontologia aqui em Brasília, no país? Né? Você falou, na sua época tinham 2, hoje nós temos 12, sim, caminhando para 13. Como que você vê isso? Ricardo, eu vejo com muita preocupação, né? Brasília, rapaz, primeiro Brasília, né? Você já tem uma saturação de profissionais, né? Existe uma retórica na criação desses cursos de odontologia no Brasil inteiro, de que essa criação, na verdade, serviria para suprir a necessidade de odontologia, né? De profissionais de odontologia, principalmente na periferia, mas isso não é uma verdade. A gente tem um quantitativo, eu estava vendo, a gente tem mais de 400 faculdades de odontologia no Brasil, né? Que é um número completamente absurdo do ponto de vista... No último ano foi autorizado pelo MEC 49 faculdades novas de odontologia, sim, no país. E outra coisa, além de uma quantidade absurda, você não tem nem critério de distribuição dessas faculdades. Se você pegar, eu não sei objetivamente, mas a gente pode ver com facilidade, 70%, 75% delas se concentram no sul-sudeste, né? Ou seja, não acompanha a questão da necessidade da população. Nós temos um percentual hoje de odontologia em torno de 600, um dentista para cada 600, 700 cidadãos, que é uma coisa, é um percentual extremamente elevado, e não atende à demanda que mais precisa de odontologia de fato, que é a população carente, né? Isso a gente vê bem claro em Brasília, que apesar de você ter um bom número de profissionais, o sistema público ele não consegue acolher esses profissionais, que é onde você teria uma assistência para a população mais carente, né? Então, o que você vê é uma verdadeira briga, né? Uma verdadeira disputa, na verdade, pela área privada, por uma camada da população mais privilegiada e que fica uma coisa até para os próprios dentistas muito complicada, principalmente os mais novos, acabam tendo um trabalho não valorizado, uma remuneração que não é compatível com uma profissão de nível superior, né? Então eu vejo com muita preocupação, realmente. Hoje nós temos autorização para 40% da matriz dos cursos de saúde, principalmente odontologia, sendo em EAD. Como que você encara isso sendo um diretor de uma faculdade? A gente tem que fazer uma distinção, e aí eu acho importante nisso, até para quem está na gestão, a gente separar bem. O próprio Ministério da Educação usou essa expressão EAD, mas na verdade a gente tem que separar um ente pedagógico que é o ensino EAD e que por exemplo, a UNB foi pioneira no EAD em Brasília, nessa região, então a UNB já tem
toda uma estrutura de ter uma unidade específica para EAD. Só que essa autorização do Ministério da Educação, embora tenha visto com essa roupagem, a portaria do ano passado, o que ela permitiu, na verdade, foi a transferência de atividades presenciais para remotas. E aí, por que é importante a gente fazer essa distinção? Quando a gente fala de EAD, especificamente, o EAD ele é uma metodologia de ensino em que você demanda de um aluno maior proatividade, você exige do aluno também um comportamento mais centrado, mais determinado em relação àquele ensino. E outra coisa que é a questão da sincronicidade entre aquilo que se pratica do ponto de vista de aula e aquilo que o aluno pode apropriar. Então, o EAD, do ponto de vista avaliativo, do ponto de vista de utilização dessas vias de conhecimento remota, ele acaba sendo uma oportunização interessante. Passando isso para a área de saúde, fica extremamente complicado, porque hoje, por exemplo, nós estamos discutindo a curricularização da extensão, né? E a extensão, o que é? A extensão é a vivência prática do aluno na sociedade. Então, é um momento em que a instituição de ensino, seja ela pública, seja ela privada, ainda no processo de formação do aluno, ela já participa da sociedade, oferecendo aqueles serviços, aquelas características. E isso está sendo cada vez mais fortalecido, juntamente com o conceito multi-interdisciplinar. E aí entra em choque de novo com essas atividades remotas. Quer dizer, se eu tenho interesse que o meu aluno ele tenha uma formação plural, essa formação contemple não só odontologia, mas odontologia com medicina, com fisioterapia, com farmácia, ou seja, você tem um grupo ali de colegas da saúde atuando desde a fase embrionária deles, não faz sentido você patrocinar um EAD. Eu entendo que nesse período é fundamental, né? Nós tivemos, inclusive na UNB, nós tivemos a preocupação, desde o início, capitaneado pela administração superior, de fazer com que os alunos tivessem uma redução do prejuízo pedagógico. E isso foi propiciado através do conteúdo teórico ser transformado em remoto e os alunos poderem ter um acompanhamento disso. Esse acompanhamento remoto para aqueles alunos mais carentes foi, inclusive, trabalhada a questão de acesso à internet, a gente cedeu computadores, celulares, então a gente procurou também dar uma percepção mais social desse trabalho remoto para que a gente não criasse ali uma segmentação, né? Pegar só aqueles alunos que têm uma infraestrutura melhor, pudessem acompanhar o curso e aqueles que não tivessem, não pudessem. Mas, em síntese, a questão remota que ela está sendo vivenciada, ela é importante para esse momento que nós estamos vivendo, inclusive para a maior segurança de todos, seja segurança física, seja mental. No entanto, para a saúde como um modelo de ensino numa situação de normalidade, eu vejo com bastante reserva. Não Você seria mais acredita então que essa portaria talvez ela foi mal elaborada, pudesse migrar para uns 40% ensino híbrido, de especificar um pouco mais e não trabalhar tanto com o EAD, porque o EAD realmente é aquele material pronto, entregue para o aluno e ele que tem que desenvolver. E o controle é muito complicado, né? Exatamente. É o que eu te falei, o processo avaliativo do EAD ele é bastante complicado. E tem uma coisa, na verdade, assim, a portaria que a gente está acompanhando do MEC, ela estabeleceu uma flexibilização nesse período pandêmico. Eu acredito que deva ser revisto, né? Toda essa questão normal deva ser revista. Acredito, como você usou a expressão muito feliz, híbrida. Eu acho que também a questão que nós estamos vivenciando, a gente sempre tem que tirar frutos, né? A gente também hoje tem uma realidade de trazer para a nossa sala de aula pessoas que, se fosse do ponto de vista presencial, até pelo custo, seria impossível. Sim. Hoje, eu, por exemplo, posso contactar um colega da Inglaterra, Estados Unidos, Japão, ele dá uma aula para os meus alunos via remota. Isso que ia acontecer daqui 10 anos se tornou uma realidade. Então, a universidade pública, a gente viu uma adaptação dela a esse ensino remoto devido à pandemia. E como que você está vendo, né, a sua experiência à frente aí da instituição, da UNB, em relação a essa mudança de ensino e o que a pandemia propiciou isso para você de uma maneira mais rápida? Olha, Ricardo, na Faculdade de Saúde foi uma mudança bastante importante, paradigmática. A gente não parou em nenhum momento. Para você ter noção, na UNB como um todo foram criados 3 comitês, né? Um comitê que a gente chama de SECAR, que é um comitê que visa
a coordenação de todo esse processo de retomada de atividades. Tem o COES, do qual eu faço parte, que é um comitê observacional de situação de emergência, ou seja, a fazer uma avaliação do quadro pandêmico, uma situação do risco epidemiológico do Distrito Federal e, em função disso, a gente cria instrumentos por meio de boletins para a reitoria, para que a reitoria possa se posicionar em relação à situação que a gente está vivendo e possibilidade de retorno. E tem a COPEI, que é um outro comitê que é de pesquisa, inovação e de extensão. Esse outro comitê também tem uma forte presença da Faculdade de Saúde, porque nós, como eu te falei, em nenhum momento nós paramos. A faculdade está trabalhando do ponto de vista de pesquisa, foi montado um pool de pesquisadores. Então, em relação à Covid, a gente está trabalhando desde a questão da vacina com pesquisa. Por exemplo, a UNB ela participa da Coronavac, né, do Butantan. Ela é o polo aqui dessa região em relação a essa pesquisa. A gente está trabalhando com o sequenciamento do vírus, isso foi evidenciado lá no Instituto de Biologia. E na Faculdade de Saúde, pela farmácia, a gente está trabalhando com medicamentos, tanto antivirais, quanto medicamentos para tratamento sistêmico. Então, assim, por que eu falei que é uma mudança paradigmática? Porque você está tendo a oportunidade de vivenciar, ao longo da pandemia, a relação de causa e efeito, ou seja, eu estou estudando algo que vai ter uma aplicabilidade imediata, né? Além disso, nós temos na UNB a sala de situação, que é diretamente vinculada à FS. A sala de situação, o que é? Ela já existia antes da pandemia, ela traz para a gente um retrato de como que está o quadro epidemiológico daquela cidade, daquela região. E a sala de situação, ela foi amplificada, a gente até mudou de prédio, para que ela pudesse contemplar todo esse incremento que veio com a pandemia. Então, a gente aumentou a equipe, nós estamos trabalhando com a coleta de dados de toda a população do Distrito Federal e em torno, fazendo um comparativo com o Brasil e com o mundo. Então, assim, aí, como é que a gente trabalha a logística na UNB? Você tem a sala de situação, que está o quadro epidemiológico, tem a COES, que juntamente com esse quadro epidemiológico trabalha todos os parâmetros de segurança, inclusive EPIs, etc. A gente faz todo, por meio de boletins a gente vai falando questão do isolamento social, do uso de máscara, álcool gel, isso vai sendo trabalhado. A gente subsidia, por fim, a SECAR, que é o nosso comitê que vai efetivamente fazer o planejamento de retorno. Na UNB foi estabelecido no início 5 etapas, na verdade, porque vai ter a etapa 4, 5 etapas visando o estudo de retomada. A etapa 0 foi uma etapa em que foi suspensa tanto a atividade acadêmica quanto administrativa. Nessa etapa foram montados esses comitês, foi feita essa organização e a gente já conseguiu evoluir para a etapa 1. Etapa 1 o que é? É o retorno das atividades pedagógicas remotas, Então, a gente está na etapa 1, a gente começou a evoluir para a etapa 2, que era o retorno presencial de algumas atividades, só que por causa do recrudescimento da pandemia, orientada pela nossa sala de situação, e aí a gente no COES fez um estudo e postergamos a questão da forma remota, do não retorno presencial, até o final desse semestre, que vai até maio agora. A gente está vivenciando hoje na UNB o segundo semestre de 2020. A gente tem expectativa de iniciar o primeiro de 2021, calendário já aprovado, em julho. E aí nós vamos fazer um estudo em função da campanha de vacinação, ou seja, como nós somos profissionais de saúde, boa parte dos professores já estão entrando na campanha, estão sendo vacinados. A gente vai ver a inclusão, que já foi autorizada pelo Ministério, dos alunos. E aí, com certeza, alunos e professores sendo vacinados, a tendência da Faculdade de Saúde em relação ao UNB vai ser de vanguarda em relação a esse retorno presencial. E isso a gente já está começando a equalizar. Os mestrados, né, e doutorados acadêmicos, profissionalizantes, preparam o profissional para ser docente nas universidades do país? Isso é um esforço que a gente tem. Eu fiz, por exemplo, a minha formação ela foi em Ciências da Saúde. E aí, já sabendo, né, dessa discrepância entre a formação de um profissional com mestrado, que na verdade você está formando ali um professor, e de um doutorado, que você está formando um pesquisador,
essa dissociação em relação à vivência profissional, né, da docência, isso aí a gente busca suprir, né, com orientação para os alunos. Então, hoje, está bem melhor do que há 20 anos atrás. Então, na UNB, por exemplo, o nosso curso nossa pós-graduação em odontologia, ela já trabalha esses fundamentos pedagógicos de docência. Então, o nosso aluno, a gente já tem disciplinas voltadas especificamente para isso e a gente estimula o aluno ainda na sua formação a trabalhar essa questão, porque assim, é uma outra profissão, né? Você vê uma aproximação da universidade pública à comunidade? Sim, isso com tranquilidade. A gente, por exemplo, na UNB, quando as pessoas falam, por exemplo, da Universidade de Brasília mesmo, né? Você tem a UNB, você tem o Darcy Ribeiro, que é esse campus daqui, da área central de Brasília, tem a Faculdade de Ceilândia, a Faculdade do Gama e a Faculdade de Planaltina. Mas é lógico que, do ponto de vista de inserção social, a UNB não se restringe a isso. Ela tem um trabalho social extremamente forte. Então, eu vou te falar da área de saúde. Tanto na estrutural, nós temos lá um campus avançado de trabalho com a comunidade, quanto a outra área, o Itapuã, Paranoá. Tanto que nós vamos agora, de fato, formar, a gente já entrou em contato com o GDF, com auxílio da Câmara Legislativa, a gente vai conseguir a criação de um polo efetivo. Antes era só um processo de visitação, agora a gente vai efetivamente estruturar um polo. E esse trabalho, ele é bastante importante porque ele traduz exatamente tudo aquilo que se desenvolve na Faculdade de Saúde e na universidade como um todo, diretamente para a comunidade, né? Fora isso, a gente tem trabalhos, e a área de saúde ela é extremamente rica, então a gente tem a parte de nutrição, a parte de farmacologia. Farmacologia, a gente tem lá a parte de plantação, né, que é bastante interessante. A gente tem tanto ervas medicinais, quanto também uma plantação mais isenta, né, de agrotóxicos. Então, você trabalha isso diretamente com as comunidades. E isso vai criando uma cultura de aproximação, né, retirando aquele mito, aquela ideia de que a universidade é um instrumento elitista, que é só para uma camada da sociedade. Não, ao contrário. E o fortalecimento disso também se dá pelos próprios alunos. É extremamente rico quando você pega um aluno nosso que é daquela comunidade e você junto com esse aluno chega lá. É um trabalho que a gente faz inclusive com indígenas, né? A gente tem dentro das nossas cotas grupos indígenas. Antigamente se tinha aquela cultura até do ponto de vista de descobrimento do Brasil, né? Você queria forçar o indígena a ter a sua cultura, quando na verdade é o contrário, você tem que pegar naquilo que você pode contribuir e auxiliar a cultura indígena. Então hoje nós temos alunos indígenas que vêm, aprendem conosco aquilo que é importante para eles, sem afastar o mérito da cultura, sem interferir na cultura, e ele se transforma num propagador dessa parte que é interessante, ele é o agente transformador sem perder os valores dele, né? Então isso é bastante importante. E isso acontece numa percepção mais ampla indígena, mas também na questão periférica. Então você pega pessoas que são mais humildes, pessoas que estão lá na periferia, e você leva a universidade por meio dessas pessoas para lá. Funciona muito bem. Qual a sua opinião sobre cobrança de mensalidade em universidades públicas? Isso, Ricardo, vem de uma outra construção, um outro mito de que a universidade ela é um ônus social, né? A universidade no Brasil. Eu vou te dar um dado, isso veio do ano passado, um estudo feito aqui com a UNB, que é o universo que eu mais conheço, né? A UNB, ano passado, ela teve uma geração de capital, ou seja, uma importância, um impacto econômico no PIB, que foi o dobro do seu custeio. Ou seja, a UNB ela teve um potencial de geração de recursos através de instrumentos dela mesma, que foi o dobro daquilo que ela gastou. E eu estou falando exclusivamente de recursos, né? Eu não estou falando de outros valores que são incalculáveis. Quer dizer, a formação, por exemplo, de capital humano altamente qualificado que você tem, e hoje a gente está vivenciando isso, né?
Quer dizer, quando você vai às vezes a sociedade, ela precisa ser sensibilizada nesse aspecto. Quando a gente fala no abstrato de uma pessoa que está numa UTI, aquela pessoa, aquela equipe que está tratando dessa pessoa, a gente sabe disso, é uma equipe extremamente qualificada. É uma formação, você tem profissionais ali que têm 20, 30 anos de estudo para poderem fazer aqueles aparelhos funcionarem, dar aquela assistência, né? Então, são circunstâncias que elas são geradas no ambiente acadêmico, dentro de uma universidade. Quer dizer, a formação mais erudita, a formação mais robusta, consistente, ela acontece no ambiente acadêmico. E o ganho social disso, ele não deve ter uma visão exclusivamente econômica, embora no lado econômico ainda gere lucro, né? Se a gente for pensar do ponto de vista de capital. Além disso, tem a questão da pesquisa, que também é inestimável, né? Uma coisa que também a nossa sociedade está vendo, o Butantan, a própria Fiocruz. A Fiocruz, a gente tem uma subunidade aqui também na UNB. Então, tudo isso é fruto, é um ônus que a sociedade paga pela sua qualidade de vida, né? A gente tem em alguns países, né, Laudimar, um retorno desse profissional no final. Ele faz uma prestação de serviço, ele fica, por exemplo, como se fosse no SUS, 1 ano, Sim. 2 anos, recebendo salário, mas trabalhando, digamos, pagando aquilo que ele recebeu. Você vê isso com bons olhos? Isso eu vejo. Isso foi usada uma expressão até que era serviço civil obrigatório, né? Isso eu vejo e eu acho que seria até uma forma tanto de você oferecer para aquele indivíduo já uma oportunidade de pôr em prática o seu conhecimento, que poderia ser até um modelo como o da medicina de residência, quer dizer, você pode dar um nome, né? Pode ser até um modelo como o militar que a gente vê hoje, acho que são 5, 6 anos que eles ficam, né, na área militar por um período, quer dizer, eles têm uma remuneração digna, têm um ambiente digno de trabalho e trabalham no Brasil inteiro, se distribuem, então assim, e prestam um serviço que para aquele que está recebendo é gratuito ou é subsidiado, né, gratuito. Então assim, eu sou totalmente a favor disso, isso eu acho que é interessante. A gente só tem que tomar cuidado quando se fala em universidade, em pagar a universidade, é porque a gente cria-se uma ideia de que a pessoa que tem acesso à universidade pública ela é rica. E isso não é uma verdade. Na UNB mesmo a gente tem um bom percentual de alunos que são carentes. Esses alunos eles são acolhidos e são tratados de maneira diferenciada, então a gente tem diversas formas de acolhimento, que vão desde repasse direto de dinheiro, de recursos para alimentação, inclusive. Tem a questão da moradia, tem a questão do auxílio pedagógico mesmo, como eu te falei, a gente fornece até computador, se for o caso celular, etc., para que esse aluno tenha condições de acompanhar o curso. E por outro lado, você oferece, oportuniza, você quebra uma barreira de oferecer um bom ensino, um ensino de qualidade para uma elite. Eu acho que a partir do momento em que você pensar numa perspectiva, mesmo que de forma seletiva, de pagar a universidade nesse sentido, eu acho que se abre uma brecha um pouco perigosa em você. Como é que você vai fazer essa seleção, né? Quem é, entre aspas, que pode pagar uma universidade? Pensando até nos valores de hoje, na área de saúde, a gente vê que as universidades federais, elas se situariam, por exemplo, naquelas que são mais caras, até pela qualidade de ensino que oferece. E como que você vê a situação de doações? Doações de dinheiro, doação de equipamento, né, que no Brasil é tão difícil de se fazer, é tão burocrático que as próprias empresas acabam Sim. deixando de lado. E pegando o exemplo dos Estados Unidos, é extremamente comum. Então, os egressos, né, bem-sucedidos, eles vão lá, eles têm orgulho da instituição. A instituição acaba pondo no departamento ali uma plaquinha de quanto aquele profissional doou em reconhecimento à formação dele. E aqui no Brasil isso parece que não deslancha, não desenvolve. Não. Isso é um entrave seríssimo. E a gente deveria, até porque aí entra essa questão do ônus social. Quer dizer, a partir do momento em que você tem outras formas de fomento que são viáveis, elas deveriam ser estimuladas. Uma delas é a doação, né? Eu não vejo problema nenhum, desde que seja feito com ética, com seriedade, e principalmente a palavrinha mágica, transparência. Doação de um equipamento. Que você pega... a gente teve na UNB, não foi agora, foi
não foi nessa gestão, foram vários anos atrás. Eu sempre lembro disso, que é bem interessante. A gente tinha uma empresa que estava entrando no mercado, uma empresa de equipamentos, e ela falou assim, olha, eu dou os equipamentos para a universidade, eu só quero uma coisa, poder dizer que eu fiz isso. Aí nós fomos na Procuradoria Jurídica, tudo quanto não pode. Senão você não pode vincular uma empresa privada a um ente público, porque isso pode gerar... E até depois, até a própria empresa desistiu, por quê? Pela legislação brasileira, o pessoal do Ministério da Procuradoria, eles não foram radicais, eles foram até bem orientadores, porque eles falaram assim, olha, a partir do momento em que tiver uma divulgação da sua empresa com a universidade, você não vai poder participar de nenhuma licitação mais com essa universidade, porque vai criar o vínculo, vai quebrar a impessoalidade lá, né? Aí o cara mesmo, não, então eu também não quero. E gera esse problema, quer dizer, a gente, é engraçado como nessa questão da relação do capital com a coisa pública, existe esse constrangimento, né? E a gente deveria evoluir. E a gente vê Harvard, por exemplo, sendo a universidade que mais recebe doação no mundo. Sim. E por isso ela está no lugar que ele está, né? Você viu 2 movimentos globais em que o Brasil perdeu e muito por causa dessa questão. Um foi na questão da AIDS, aí falando especificamente de saúde, um foi na época da AIDS, em que como ela teve uma repercussão social muito forte por pegar uma classe mais privilegiada, o que teve de gente que doou patrimônio, etc., para as universidades para fazerem pesquisa em cima de AIDS, foi uma coisa fantástica. O Brasil perdeu nesse momento. E agora a mesma coisa está acontecendo, o Covid. Qual é a empresa que não quer ver essa pandemia resolver logo para ela voltar para a sua atividade normal? Então, assim, para ela é muito mais econômico, é muito mais racional que ela invista diretamente, fala assim, não, ó, vamos lá, vamos fazer uma vacina, vamos descobrir um remédio, etc., do que... Lá fora a gente vê a empresa dentro da universidade. Sim, além disso. Tranquilamente ela dentro, incentivando. Você vê, por exemplo, exposição de produtos para o aluno testar e ver o que ele gosta, o que ele quer. E aqui completamente proibido. Você podia testar resinas, materiais, sim. Tantas coisas. E aqui não, aqui é o caminho contrário. Né? A gente precisa evoluir muito nisso, muito difícil. Aldimar, foi um prazer, obrigado pela entrevista. Muito obrigado, eu que agradeço. E foi hoje o nosso programa Odontologia para Todos. Obrigado, boa noite a todos. O Panorama, experiência além da notícia.